Olá, eu sou Jorge Figueiredo e hoje vamos continuar a dar um prosseguimento à leitura, à interpretação, aos comentários do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, e a psicografia de nosso Chico Xavier. Capítulo 12 hoje, Amor e Renúncia. Já nos traz assim uma ideia da potência que esse capítulo tem e do ensino que ele vai deixar em nossos corações. É um capítulo muito bonito, mistura duas grandes passagens do Evangelho. A primeira passagem que ele começa a comentar, que é a parte principal do capítulo, é a parte das bodas de Caná, lá em João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, quando Jesus, no terceiro dia das bodas, transforma a água em vinho. A partir daí, começa a se desenvolver o capítulo e aí a gente vai chegar lá na frente quando Jesus comenta algo sobre a verdadeira família de Jesus, que a gente encontra em Mateus, capítulo 13, Marcos, capítulo 3 e Lucas, capítulo 8. Vamos lá? A conversa se dá nesse capítulo entre as duas figuras que mais próximas permanecem, Simão Pedro e Jesus. Simão sempre está ao redor de Jesus, Jesus permanece um bom tempo na companhia dele, na casa dele, compartilhando com ele. Simão pergunta, exatamente depois de ouvir uma pregação do Cristo, ele o chama e pergunta sobre as suas dúvidas a respeito de como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando água em vinho nas bodas de Caná. Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Eu acho que essa dúvida de Simão Pedro é a mesma que muitos de nós temos ainda hoje, né? Será que a participação nessas festas, nesses momentos de confraternização em família, entre amigos, enfim, aonde existe a bebida, como isso deve ser visto, como isso deve ser colocado? Jesus compreende o alcance dessa interrogação, como coloca Humberto de Campos, sorri e passa a partir daí a conversar com Simão Pedro sobre como ele deveria entender essa passagem. Ele já começa com algo que é marcante demais, porque ele fala: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Bom, o que Jesus está querendo dizer com essa primeira frase? Olha, antes de você criticar da maneira ou interrogar da maneira como você está pensando, que é lógica, que é justa, sobre o efeito da bebida, do vinho, que pode ocasionar inquietações e trazer à tona alguns outros sentimentos não tão bons, é preciso que você entenda a origem daquele ato que eu pratiquei, que é a alegria de servir a um amigo. Mas, evidente, Jesus continua ampliando, mergulhando a gente nesse mar de conhecimento sobre como devemos interpretar isso. E ele bota que as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Então, a todos aqueles que estão estudando o Evangelho, praticando um estudo sistemático da doutrina espírita, já começa aqui a perceber alguns outros caminhos possíveis de interpretação dessa passagem. E nas próprias palavras do Cristo, de acordo com o livro Boa Nova. Ele bota: o vinho ali foi o bem, o da alegria com que eu desejo selar a existência do reino de Deus. Então, quando ele transforma a água em vinho, ele transforma aquilo num símbolo da alegria, da implantação do reino de Deus entre nós. Ele fala que aqueles que estão afetos às almas, aqueles que estão entrelaçados pelo amor nas suas almas, nos seus espíritos, vão entender que todo o movimento que ele fez, o Cristo, é para levá-los cada vez mais próximo do Pai. E que aquele momento
foi uma oportunidade para que isso acontecesse também, servindo alegremente a um amigo, transformando a água em vinho e deixando um símbolo de amor e um símbolo da alegria, do desejo de implantação do reino de Deus na terra. E aí ele continua dizendo que mesmo depois do Cristo ter falado isso, né, ele pergunta ainda, Simão Pedro, para o Cristo: e como nós deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Ou seja, Simão Pedro está assim: eu entendi, mestre, o que o senhor falou. Nós devemos ter a alegria de servir, que nós devemos nos colocar sempre à disposição do outro. Mas e quando esse outro tiver um movimento contra nós de ingratidão ou tiver algum movimento que não retribua no mesmo nível esse empenho e essa dedicação que nós estamos tendo com relação a ele? Como nós devemos agir? Da mesma maneira, uma pergunta pertinente de Pedro e que permeia muito as nossas ideias no dia a dia, não é mesmo? Como eu vou me comportar diante de uma pessoa, de um amigo, em que eu me dedico tanto nessa relação e eles, por algum motivo, me tratam com desdenho, com ingratidão, não me retribuem com o mesmo amor, na mesma intensidade que nós nos doamos a ele? Então, é isso que Pedro pergunta, que é uma dúvida nossa até hoje, e que o Cristo continua a prosseguir nessa explicação. Aqui vale também nós interpretarmos, se nós quisermos trazer um laço que possa unir aqui, também a ideia do perdão. Perdoar tantas vezes que forem necessárias. Não há limite para o perdão. Fomos tratados com ingratidão, não recebemos aquilo que achamos que temos que receber por algum movimento contrário, perdão. Mas vamos ver o que o Cristo falou para nós. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Eu vou repetir. O amor verdadeiro nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Por isso o título, Amor e Renúncia. Quando amamos, não devemos esperar nada em retribuição. A renúncia é o ponto de apoio do amor que Jesus fala, verdadeiro e sincero. Esse amor que deve pautar as nossas relações com os outros no dia a dia e em qualquer situação. Nunca devemos esquecer que a renúncia é o ponto de apoio, ou seja, a nossa dedicação a fazer o bem, a servir o próximo, a estender a mão, não tem limite. Não há nenhum movimento contrário, nenhum sentimento do outro que de alguma forma possa interromper ou se tornar um obstáculo para que nós possamos dar vazão ao amor que temos que ter pelo nosso irmão. Jesus continua: a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Se existe uma recompensa, essa recompensa nada mais é do que a compreensão de um amigo. Nós temos que compreender o movimento do amigo. Temos a sagrada compreensão de Deus, ele fala. Olha o que Jesus falou. Se nós expandirmos a ideia do amor verdadeiro e sincero que Deus tem por nós e que Ele não espera nada em troca e nos dá, além de tudo, a compreensão pelos nossos movimentos equivocados, nós devemos também, de uma maneira similar, entender que compreender as dificuldades do outro em retribuir, em ter um movimento de amor conosco também, de uma maneira bem ampla, ou seja, as dificuldades que ele tem para retribuir o que nós fizemos,
nós também, diversas vezes, temos dificuldade de retribuir toda a misericórdia, todo o bem e todo o amor que o Cristo tem por nós. Então, o Cristo aqui eleva, compara o movimento humano ao movimento da relação com Cristo, né? E ele continua, para terminar, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. A alegria e essa compreensão, ela é alimentada pela certeza que nós fizemos o que tem que ser feito de maneira mais amorosa possível. E mesmo que eles, os outros, sejam ingratos, não demonstrem afetividade, não demonstrem capacidade de retribuir aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo, ninguém vai poder tirar de nós a alegria infinita de termos feito algo por alguém. Lindo isso, né? Então, é um movimento do amor verdadeiro e sincero apoiado na renúncia que entende que esse movimento de compreensão pelo próximo, dos atos do próximo, também está alimentado pela certeza de ter servido, de ter recebido intimamente a alegria de ter feito alguma coisa por alguém. Então, o vinho de Caná, ele vai um dia poder se transformar, e aí ele continua falando, no vinagre da amargura. É evidente, o vinho aberto, exposto ao tempo, a todas as condições possíveis, pode se tornar um vinho da amargura. Pode. Contudo, sentiremos ainda o júbilo de sorvê-lo por nossa dedicação que vim buscar para o amor do Pai. Ou seja, se aquele símbolo que o Cristo falou, que ele desejava deixar como um selo da existência do reino de Deus entre os homens, se um dia ele não for compreendido, ninguém vai poder tirar do Cristo a alegria de ter servido a todos nós, de ter se dedicado a todos nós em nome do Pai. Então ele fez essa comparação que nós devemos servir sempre. E a nossa recompensa é a nossa alegria de sabermos que ajudamos alguém. E aí, cai naquela passagem que eu disse que está em Mateus 3, Mateus 13, Marcos 3, sobre a verdadeira família de Jesus. Por quê? A ideia que continua no capítulo, agora estendendo um pouco mais, que Simão pergunta assim: mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que nos estimam? Ou seja, mestre, essas suas palavras são palavras duras, são palavras que nos colocam diante de situações que trazem para nós, muitas vezes, dúvidas sobre como nos comportarmos dentro dos laços de família, sabendo que aquele marido, aquele filho, aquela nora, aquela sogra, ou enfim, o parente, não nos retribui da mesma maneira. Nós temos que ter essa alegria de servir, mas como é isso? Como conciliar isso nesse círculo íntimo? Eu falei família, mas podemos estender a todos os círculos que participamos no conjunto, tá bom? Jesus responde assim: Pedro, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos da sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O que ele está falando é assim: Pedro, a nossa alegria de servir ao Pai, ela é maior que tudo. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse elo é o elo mais importante. Mas eu não quero dizer que com isso nós devemos esquecer os outros laços de afetividade que nós temos. Por isso que nos lembra a passagem da verdadeira família de Jesus. Quando Jesus está fazendo uma preleção,
alguém chega para ele e fala: mestre, sua família está lá fora. E o que ele fala como exemplo? Minha família são aqueles que partilham comigo dos mesmos ideais, das mesmas convicções, que trabalham incessantemente para cumprir aquilo que eu ensinei. E ele continua: o Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Ou seja, tudo que eu estou falando para você tem que ser levado em consideração. Mas não podemos esquecer que o laço mais importante é o laço com o Pai. Todo o resto é acessório. E o Evangelho não quer, de maneira nenhuma, destruir nenhum laço de família, mas apenas colocar ordem no nosso querer. E o nosso querer é de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus nos diz que amar a Deus sobre todas as coisas é o ponto principal da nossa continuidade. E ele continua desenvolvendo isso e mostrando para Pedro como é complicado as pessoas entenderem esse ensino nas suas relações diárias, nas suas relações de convivência. E ele termina para a gente dando o exemplo do Cristo no Calvário. O Cristo no Calvário, em nenhum momento, apesar de ter sido esquecido por alguns, apesar de ter sido traído por outros, apesar de ter sido negado pelo próprio Pedro, em nenhum momento ele os criticou. Muito pelo contrário, ele continuou os amando, porque ele tinha dentro dele a certeza da alegria de ter servido a todos nós em nome do Pai e ter colocado na sua convivência conosco sempre a ideia de que o amor a Deus estava acima de tudo. E a gente para por aqui, eu deixo uma reflexão, como é que nós estamos nos vendo nessas relações, nessas componentes que nos rodeiam, trabalho, diversão, família, como nós temos nos colocados em relação a isso? Esperamos alguma coisa em troca quando fazemos algo por alguém? Ainda não descobrimos a alegria de servir ao próximo? Como é que nós estamos tratando a nossa relação de amor com Deus? Estamos colocando essa relação acima de tudo, porque tudo mais é acessório, como falou Cristo? Fica para a gente pensar, fica para a gente fazer as nossas reflexões internas. Muito obrigado e até a próxima.